paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Estamos no mês de agosto e a Igreja do Brasil, a cada ano, dedica a este mês a reflexão vocacional, onde as comunidades têm o maior incentivo para rezar e dedicar um tempo específico para ações pastorais, voltadas ao incentivo de todas as vocações. Este mês temático é uma iniciativa pastoral já consolidada na ação evangelizadora da Igreja. E antes de continuar, deixo aqui uma breve mensagem gravada por D. Ângelo Mezzari nos canais da CNBB, mas gostaria de compartilhar essa mensagem também aqui. Iniciando o mês vocacional, o mês de agosto, dedicado à oração e à promoção de todas as vocações, carismas e ministérios na Igreja. Usar e promover esta diversidade, riqueza e complementariedade de todas as vocações. E no contexto do ano da oração, em preparação ao jubileu do ano 2025, rogai ao Senhor da Messe para que envie operários para a sua messe. Isso o meu convite, a minha exortação, para que todos, a cada semana, a cada domingo, exaltemos, valorizemos e promovamos as vocações que temos em nossa comunidade. Que, como igreja, sejamos verdadeiramente uma sinfonia vocacional. E a temática, a igreja como sinfonia vocacional, é inspiradora, destacando como cada membro da igreja, com suas diferentes vocações e dons, contribui para a harmonia e a plenitude do corpo de Cristo. Na Bíblia, especialmente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 a 27, encontramos o termo corpo de Cristo. E cada cristão é um membro desse corpo, com uma função específica e indispensável, assim como em uma sinfonia, onde cada instrumento, desde o mais alto até o mais grave, é essencial para a beleza da composição. Cada vocação na igreja, seja o sacerdócio, a vida consagrada, o matrimônio ou o laicato, é fundamental para a realização do plano de Deus. E quando pensamos na igreja como uma sinfonia vocacional, lembramos que Deus é o grande maestro, que conduz cada um de nós em harmonia, de acordo com seus desígnios. E as diferentes vocações não competem entre si, mas se complementam, formando uma unidade rica e diversificada. É na colaboração e no respeito mútuo entre as diversas vocações que a igreja pode cumprir sua missão de ser luz para o mundo. E nós somos chamados constantemente à nossa primeira vocação, que é a busca constante pela santidade. E no que diz respeito à santidade, eu gosto muito da frase do padre Daniel. Ele foi um missionário aqui em Poços de Caldas e ele dizia assim: ser santo é fazer a coisa certa na hora certa. Então, seja qual for o seu ofício, o seu trabalho, o que você desempenha na sociedade, a cada momento nós somos chamados a fazer a coisa certa. Aquilo que é certo é verdadeiro, é justo, é digno. E isso participa exatamente do chamado cristão. Sermos pessoas justas, dignas, verdadeiras, coerentes com aquilo que falamos, com aquilo que professamos e da forma que agimos. A caminhada vocacional confunde-se com a caminhada conciliar
E pode-se dizer que o mês vocacional é carregado desse espírito de ajornamento, que quer dizer atualização, querido por São João 23, conhecido como o Bom Papa. E o Concílio Vaticano II certamente foi um marco para o trabalho vocacional da Igreja. Entender o percurso histórico do trabalho vocacional é de fundamental importância para a compreensão da proposta do tema escolhido para o mês vocacional de 2024. E este tema é carregado do conceito eclesiológico, ou seja, da estrutura da Igreja expresso pelo Concílio Vaticano II. Então, falar sobre a Igreja é, sem dúvida, falar sobre vocação. E falar sobre vocação, necessariamente, é falar sobre Igreja. E a Constituição Dogmática Lumen Gentium, aprovada na 126ª sessão conciliar, no dia 21 de novembro de 1964, traz um novo olhar sobre a Igreja, agora não mais entendida como uma sociedade perfeita, mas sim como o povo de Deus, que, como batizados, buscam a santidade. E assim definiu a Igreja: comunidade congregada daqueles que, crendo, voltam seu olhar a Jesus, autor da salvação e princípio da unidade e da paz, a fim de que ela seja para cada um o sacramento visível desta salutífera unidade. E para falar sobre a Igreja, o Concílio Vaticano II usou algumas figuras no intuito de ajudar a sua compreensão. Em primeiro lugar, a Igreja é vista como sacramento, trazendo Cristo como centro de sua vida e missão. Em segundo lugar, como povo de Deus, ajudando-nos a entender que o pertencer à Igreja nos garante uma igualdade fundamental, onde, mesmo com as diferentes formas de viver o batismo, cada qual vivendo sua vocação, colabora com a sua missão. O tema da vocação universal à santidade também colabora para essa compreensão, pois o chamado de Deus e a santidade é voltada a todos e não a alguns. A compreensão da Igreja como peregrina, de um povo que está a caminho, associando à história, ajuda-nos a entender melhor essa Igreja toda. E nesse sentido, diante dessa perspectiva eclesiológica, urge a necessidade de se entender a vocação a partir daquilo que todos os fiéis cristãos possuem em comum, e não daquilo que os difere. É de vital importância voltar ao sentido batismal da vocação. O batismo é a fonte de todas as vocações. Se nós somos batizados, nós somos não somente inseridos no corpo da Igreja, não somente no aspecto salvífico, mas o aspecto salvífico que nos transforma deve nos levar a algo diferente, uma vida nova. Afinal de contas, nós devemos ter a mentalidade do ressuscitado. E é interessante a reflexão acerca das vocações, pois muitas vezes, nos afazeres do dia a dia, podemos, não estou dizendo que somos, mas podemos ser constantemente influenciados por ideologias que não trazem a semente do Verbo, que não trazem a dimensão de uma vivência cristã. Bom, nessa lógica, pensando na dimensão das vocações, né, em relação à Igreja,
esse olhar eclesiológico, né, inaugurado pelo Concílio Vaticano II, possibilitou essa nova forma de se compreender a vocação e logo inaugurou uma nova maneira do trabalho em prol das vocações. E o primeiro grande impulso foi no ano de 1964, onde São Paulo VI faz um grande apelo à igreja sobre a situação vocacional, diante da carência de ministros ordenados. Nesse momento foi instituído o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas. O Papa resolve fazer o uso do primeiro e melhor remédio, indicado pelo próprio Jesus: apelar ao Senhor da Messe, conforme nós podemos ver no Evangelho em Mateus, capítulo 9, dos versículos 36 ao 38. E após a primeira mensagem para este dia, transmitida via rádio, esta iniciativa vai ganhando uma musculatura conciliar, ou seja, vai fazendo parte da vida da igreja. E já nas mensagens seguintes é percebido não mais uma especificação das vocações, mas o entendimento de vocação no sentido amplo, trazendo aquela intenção conciliar de favorecer todas as vocações na igreja, os ministérios ordenados, a vida religiosa e consagrada e os ministérios leigos. E aqui, o trabalho em pró das vocações começa a tomar forma dentro da ação evangelizadora da igreja por meio da organização da CNBB. Então vejamos, é algo, por assim dizer, no agenciamento, nessa atualização, é de certo modo uma pedagogia nova para incentivar as pessoas à vocação, à participação na vida da igreja. Uma comunidade paroquial rica no serviço, com certeza surgirá pessoas mais dispostas a servirem o reino. Uma comunidade mais rica em oração certamente vai apontar para caminhos de uma vivência diferenciada de vocações. E o mês vocacional 2024, desde o ano de 1981, ao celebrar o mês vocacional, a Igreja do Brasil, por meio da Comissão Episcopal, para os ministérios da vida consagrada, e os ministérios ordenados, apresentam uma temática a ser refletida nas comunidades espalhadas por todo o Brasil. E nesse ano é uma inspiração na mensagem do Papa Francisco. No 60º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E o tema escolhido foi, conforme já mencionado aqui, Igreja, uma Sinfonia Vocacional. E o Santo Padre diz assim: na Igreja somos todos servos e servas, segundo diversas vocações, carismas e ministérios. A vocação ao dom de si próprio no amor, comum a todos, desenvolve-se e concretiza-se na vida dos cristãos leigos e leigas, empenhados a construir a família como uma pequena igreja doméstica e renovar os diversos ambientes da sociedade com o fermento do Evangelho. No testemunho das consagradas e consagrados, entregues totalmente a Deus pelos irmãos e irmãs como profecia do reino de Deus. Nos ministros ordenados, diáconos, presbíteros, bispos, colocados ao serviço da palavra, da oração e da comunhão do povo santo de Deus. Só na relação com todas as outras é que cada vocação específica na igreja se revela plenamente com a sua própria verdade e riqueza. Nesse sentido, a igreja é uma sinfonia vocacional, com todas as vocações unidas e distintas em harmonia e juntas em saída para irradiar no mundo a vida nova do reino de Deus.
No dia 28 de junho de 2019, o Papa Francisco recebeu em audiência uma delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla para a festa dos apóstolos Pedro e Paulo e se valeu da expressão sinfonia para falar sobre unidade. Como bispo de Roma, desejo reiterar que para nós católicos, a finalidade do diálogo é a plena comunhão nas legítimas diversidades. Não o rebaixamento homologado, muito menos a absorção, afirmou Francisco, recordando que a autêntica unidade não é uniformidade, mas sinfonia de mais vozes na caridade. No dia 17 de fevereiro, em 2022, o Papa Francisco usou a expressão sinfonia para falar sobre a arte e a comunhão entre Deus, o homem e a criação. Nas palavras de Francisco, a beleza é capaz de criar comunhão porque une Deus, o homem e a criação numa única sinfonia, porque une o passado, o presente e o futuro, porque atrai diferentes povos e nações distantes ao mesmo lugar e os envolve no mesmo olhar. E uma outra oportunidade, no dia 19 de março de 2022, na solenidade de São José, ao encontrar-se com um grupo de crianças, o Papa Francisco usou a expressão sinfonia para falar sobre a paz. A paz é uma sinfonia de povos que harmoniza as diferenças. Ele disse assim: estou feliz que este nosso encontro tenha acontecido precisamente na festa de São José, porque ele nos ensina que nenhum de nós é uma ilha, ninguém, mas fazemos parte de um povo, o povo de Deus. E graças a Jesus e ao seu imenso amor que nos deu na cruz, este povo acolhe homens e mulheres de todas as línguas, de todas as nações, de todas as culturas, como um grandioso coro. Vocês fazem essa bela experiência de cantar juntos, de criar harmonia com a variedade de suas vozes. Pensem, se as vozes de vocês fossem todas iguais, todas idênticas, mas que coral seria? Seria muito chato, até mesmo feio. Que canto sairia disso? Nada. Não haveria nenhuma harmonia, mas apenas um único som chato. Ao contrário, somos todos diferentes e dessa diversidade podemos formar uma sinfonia de vozes, para formar uma sinfonia de povos. Isso é o importante, que todos os povos cantem juntos, que haja paz. E esta é a paz. Ouçam com atenção. A paz não nivela as diferenças. Não. A paz é a harmonia das diferenças. Vamos repetir juntos esta última parte. A paz é a harmonia das diferenças. No consistório de 5 de outubro de 2023, o que é um consistório? É a reunião de cardeais para dar assistência ao Papa em certos assuntos. Então, o Papa Francisco, mais uma vez, usa a expressão sinfonia para caracterizar a marca da sinodalidade na Igreja e, consequentemente, a missão do Colégio Cardinalício. Então, disse o Papa Francisco: desta reflexão, derivada de uma fecunda surpresa, quero tirar simplesmente uma consequência para vós, irmãos cardeais, e para o vosso colégio, e quero expressá-la com a imagem a da orquestra. O colégio cardinalício é chamado a assemelhar-se a uma orquestra sinfônica que representa a dimensão sinfônica e a sinodalidade da Igreja. Digo também sinodalidade, não só por estarmos nas vésperas da primeira Assembleia do Sínodo, que tem precisamente este tema, mas porque me parece que a metáfora da orquestra pode muito bem iluminar o caráter sinodal da Igreja.
Uma sinfonia vive da sábia composição dos timbres dos diversos instrumentos. Cada um dá o seu contributo, ora sozinho, ora combinado com outro, ora com todo o conjunto. A diversidade é necessária, é indispensável, mas cada som deve concorrer para o resultado comum. E para isso é fundamental a escuta mútua. Cada músico deve ouvir os outros. Se alguém ouvisse apenas a si mesmo, por mais sublime que possa ser o seu som, não seria de proveito à sinfonia. E o mesmo aconteceria se uma parte da orquestra não ouvisse as outras, mas tocasse como se estivesse sozinha, como se fosse o todo. E o diretor da orquestra está ao serviço dessa espécie de milagre, que é sempre a execução de uma sinfonia. Ele deve ouvir mais do que todos os outros, e ao mesmo tempo a sua tarefa é ajudar cada um e a orquestra inteira a desenvolver ao máximo a fidelidade criativa, a fidelidade à obra que se está a executar, mas criativa capaz de dar uma alma àquela partitura, de fazê-la ressoar de uma forma única aqui e agora. Queridos irmãos e irmãs, faz-nos bem espelhar-nos na imagem da orquestra para aprendermos cada vez melhor a ser igreja sinfônica e sinodal. Proponha de modo particular a vós, membros do Colégio Cardinalício, na consoladora confiança de que temos como maestro o Espírito Santo, e ele é o protagonista, maestro interior de cada um e maestro do caminhar juntos. Ele cria a variedade e a unidade. Ele é a própria harmonia. Assim o sintetiza Basílio, quando afirma ipse harmonia est. Ele é a própria harmonia. Confiemo-nos à sua doce e forte guia e à guarda solícita da Virgem Maria. Na expectativa do ano jubilar de 2025, o Papa Francisco mais uma vez recorre a esta expressão, agora para caracterizar a preparação para o Jubileu da Esperança, como um ano dedicado à oração, onde a Igreja se torna uma sinfonia de oração. E pode-se perceber que com esta expressão sinfonia, o Santo Padre aponta para muitas realidades, onde a vivência autêntica da vocação é sem dúvida o ambiente onde a unidade, a paz, a comunhão, a oração e a sinodalidade serão realidade, e por isso a Igreja é uma sinfonia vocacional. E o lema deste mês vocacional retoma aquilo que São Paulo VI recordava no primeiro Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o mandato de Jesus: pedi, pois, ao Senhor da Messe. A Igreja nunca poderá deixar de pedir a Deus pelas vocações e por meio dessa grande sinfonia de oração. É importante compreender que rezar pelas vocações deve significar, em primeiro lugar, o compromisso de viver com autenticidade e profundidade sua vocação. E só assim, com todas as notas vocacionais juntas em harmonia, será formada essa grande sinfonia vocacional. Neste ano da oração que prepara a Igreja para a celebração do ano santo de 2025, o Jubileu da Esperança, temos um convite que se renova mais uma vez: intensificar a oração pelas vocações. Eu rezo pelas vocações. Ao recordar o que o Papa São Paulo VI indicava à Igreja naquela ocasião, dirigindo-se às famílias, lembrando que o surgimento das vocações tem muito a ver com a saúde das famílias. Onde surgem vocações, ali se vive de acordo com o Evangelho. As famílias devem ser casa de oração, lugar onde se cumpra aquele mandato de Jesus. Pedi, pois, ao dono da messe. E assim,
Sintetizo aqui todo o pensamento sobre a temática da igreja como sinfonia vocacional. A base é espiritual, a oração. A preparação é com a oração. Sem a oração não se prepara. E por isso não podemos tão somente orar sozinhos. A oração em comunidade. Aquela oração que aproxima e que torna de fato real e evidente a partilha do pão, a comunhão. Agradeço imensamente pela atenção. Compartilhe com outras pessoas e repito, eu rezo pelas vocações. Paz e bem.